A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Tradicional em Manaus apresenta EBD Online, uma produção da Escola Bíblica Dominical. Fique agora com a lição 13 da revista de adultos da CPAD, ministrada pelo professor e superintendente Márcio Ângelo. O nosso textuário diz o seguinte: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28 e o versículo 19. A verdade prática diz: a redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime, o Espírito Santo santifica, sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. Nossa leitura bíblica em classe, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11 ao 13, não é? E depois, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 2 e 3. 2 Coríntios 13, 11, diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. 1 de Pedro 1, 2 e 3. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém. Pai bendito, nós te louvamos e bendizemos a ti, Senhor, por mais este momento, por mais esta oportunidade, quando estamos juntos aqui, Senhor, para mais uma vez meditarmos, Senhor, na tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos ajude, nos faça, Senhor, compreender, absorver aquilo que tu tens preparado para nós através desta lição, Senhor. Nós te pedimos uma bênção especial para aqueles que estão precisando de uma intervenção da tua parte, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. A nossa irmã Edla, professora, estará passando o plano de aula. Depois nós daremos continuidade à meditação da nossa lição de número 13. Obrigada, irmão Márcio. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus. Bem, chegamos à última lição do trimestre e, de modo muito coerente, a nossa lição tem 3 objetivos, né, para 3 tópicos. Aliás, para cada objetivo, um tópico, então, são 3 tópicos para 3 objetivos. E, fechando, né, a nossa lição, nosso estudo sobre a Santíssima Trindade, nós vemos aí que o objetivo primeiro é mostrar a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo no plano redentor. E o segundo é explicar que a comunhão da igreja só é possível pela ação trinitária. E o terceiro, destacar que a missão da igreja é fruto do envio e capacitação da Trindade. Portanto, essa lição, ela traz uma sugestão de método, né, que tem sido, um método, uma dinâmica, uma sugestão didática simples, que você pode escrever no quadro ou no papel, né,
as 3 palavras separadamente: eleição, redenção e santificação, já que o objetivo da lição é enfatizar a atuação das 3 pessoas nesse plano redentor e destacar qual é a missão da igreja. Portanto, depois, né, que você escrever as palavras ou entregar para a sua turma, você pode escolher 3 alunos para retirarem os papéis, né? Você pode perguntar para eles quem realiza cada uma dessas obras. Como os irmãos podem perceber, dentro dessa dinâmica, tem uma recapitulação de todas as outras lições. Então, os alunos vão precisar manifestar conhecimento daquilo que foi estudado ao longo do trimestre. Depois disso, o professor pode mostrar, né, que todas pertencem à Trindade, o Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica. Nós estudamos isso nas lições passadas. Então, é um modo bem interessante, lúdico, né, participativo, de fazer uma recapitulação logo no início da nossa última lição. E para terminar, pode-se também escrever no quadro ou escrever no papel e distribuir as 3 palavras: amor, graça e comunhão, relacionado também aí às 3 pessoas da Santíssima Trindade, e explicar que a vida cristã é sustentada pelo amor do Pai, pela graça de Cristo e pela comunhão do Espírito. Eu ainda daria mais uma sugestão para que a aula ficasse mais participativa, que o professor pedisse, né, que os alunos também destacassem como que essa tríade, amor, graça e comunhão, diz respeito à Trindade. E cada aluno ia falando, meio manifestando, e depois o professor fazia o fechamento, relacionando como a lição está nos sugerindo. E, finalmente, né, incentive o aluno a viver diariamente em comunhão com Deus, com a Trindade. Para finalizar, irmãos, o nosso trimestre, eu creio que essas dicas, né, metodológicas, essas sugestões didáticas, elas têm surtido efeito. Nós temos visto, pelo menos ali na nossa escola dominical, a participação dos alunos nas classes, dinâmicas acontecendo. Então, que o Senhor possa continuar nos abençoando. São dinâmicas simples, mas que têm um significado importante e mobilizam, sim, a participação dos alunos. Que Deus os abençoe. Amém. Obrigado, irmã Edla. Vamos estar trabalhando, então, esses objetivos, né, como já foi bem colocado, nessa última lição, nesse encerramento de trimestre, quando nós estaremos vendo agora, depois de termos estudado a Trindade, a relação entre essas 3 pessoas divinas, não é? Agora, a relação da Trindade com a Igreja de Cristo, não é? O título da nossa lição, como nós já lemos, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo, na nossa verdade prática, que é o resumo da nossa lição, lendo novamente, ele diz aqui que a redenção da igreja é uma obra conjunta com a Trindade, não é? O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica, sustenta, né? Sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. Sem a intervenção ou sem a atuação da Trindade,
a missão da igreja seria impossível, né? Não haveria nem igreja e nem missão para a igreja se não houvesse essa atuação conjunta da Trindade, pondo em prática o plano de redenção, o plano de salvação. A nossa introdução, irmãos, aqui na lição, diz o seguinte: o comentarista da lição, ele diz que a Trindade é uma doutrina fundamental. Nós vimos isso, foi bem enfatizado na primeira lição, e nós não temos dúvida disso, de que a doutrina da Trindade é um dos pilares da fé cristã, não é? E ele diz aqui que essa é uma doutrina fundamental. Também é a base da existência da missão da igreja. A doutrina da Trindade revela o agir cooperativo do Pai, como nós acabamos de ler na nossa verdade prática. Mas ele diz aqui que essa doutrina revela o agir cooperativo do Pai e do Filho e do Espírito, de uma forma harmoniosa na criação, também na redenção, na santificação e na comunhão da igreja. Portanto, ele diz aqui que essa lição, essa última lição do trimestre, visa mostrar como a Trindade sustenta, guia e envia a igreja para o cumprimento do seu papel no mundo. Compreender essa verdade fortalece a nossa identidade como povo de Deus, como a igreja eleita, não é? Nós temos aqui 3 tópicos, cada um com um objetivo específico, como já foi também ministrado pela nossa professora, irmã Edla. O primeiro objetivo nos orienta a mostrar a atuação do Pai, do Filho e do Espírito no plano de redenção. E aí nós temos aqui o primeiro tópico da lição, a Trindade e o plano de redenção, né? E aí nós, como sempre diz o comentarista da lição, nós ratificamos aqui, porque estudamos isso largamente, né? O plano de redenção não é um plano emergencial. Não é um plano emergencial, não é um plano B, como a gente diz, não é? O plano de redenção é um plano... A própria Bíblia diz que é um decreto eterno de Deus, né? E que revela justamente a sugestão aqui do primeiro tópico. Revela essa harmonia, né? Para essa operação entre essas 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que não são 3 deuses, mas uma única divindade manifestada ou revelada em 3 pessoas, né? No primeiro tópico da nossa lição, eleitos segundo a presciência de Deus, o comentarista diz aqui: Deus elegeu a igreja desde a eternidade. É o que nós acabamos de dizer e vocês sabem, não é? O plano de redenção, repetindo, não é um plano emergencial, mas Deus planejou, né? A Trindade planejou desde a
a eternidade antes da fundação do mundo, não é? E antes da fundação do mundo, antes de toda a criação, Deus elegeu a igreja, não é? Como diz aqui o comentarista da lição. E esse plano, ele precede a nossa existência. É antes da nossa existência. Com base em Efésios, capítulo 1 e o versículo 4. E 1 Pedro, que está aqui na nossa leitura bíblica em classe, nós fomos eleitos, a igreja, o povo de Deus, foi eleita segundo a presciência de Deus, né? E esse termo presciência aqui, que é literalmente, como o comentarista da lição coloca aqui, conhecer de antemão ou conhecer com antecedência, né? Conhecer antes, mas no sentido teológico, é muito mais do que isso, não é? Nós vemos aqui que Deus, ele, com o seu conhecimento prévio, a Santíssima Trindade, elaborou e planejou todo esse plano de redenção, sabendo de antemão que da queda do homem, a inevitável queda do homem, elaborou então, antes de todas as coisas, o plano de redenção. Eu coloquei aqui sobre a presciência, porque a nossa declaração de fé, aliás, eu quero já abrir um parênteses aqui, irmãos, para lembrar aos nossos professores que todas as nossas lições, e principalmente essa, que nós estamos encerrando essa semana, são lições, cada tópico, cada lição, a cada semana, cada ponto, elas estão plenamente de acordo com a nossa declaração de fé. E a nossa declaração de fé é uma interpretação daquilo que nós temos nas Escrituras Sagradas. Então, é muito importante que nós, enquanto professores, estejamos de acordo com aquilo que está sendo ensinado na nossa lição, irmãos. Até porque os nossos comentaristas, esses comentaristas, a exemplo do pastor Douglas Batista, em primeiro lugar, são homens de Deus, mas além de ser homens de Deus, eles têm, além do apoio da nossa declaração de fé, para pautar o seu estudo e o seu comentário, eles têm uma vida toda de dedicação e de estudo e de pesquisa para poder trazer para a gente os assuntos, os tópicos, a explicação das doutrinas bíblicas, para que nós possamos repassar aos nossos alunos, né? Aos nossos alunos e a nós também. Então, é muito importante que nós, como professores, obreiros da Escola Bíblica Dominical, nós estejamos 100% alinhado com aquilo que traz o comentarista da nossa lição. É claro que ninguém é perfeito, não é, irmãos? Nenhum dos nossos comentaristas estão isentos de errar. E quando isso acontecer, é importante que mesmo assim nós tenhamos o cuidado
de não trazer essas falhas, algumas falhas, para os nossos alunos. Para os nossos alunos. De forma que é importante, repito, que nós estejamos alinhados com aquilo que traz o comentário da nossa lição. Se não for possível, colocar exatamente como está, mas que nós não venhamos a discordar publicamente, abertamente, daquilo que está sendo colocado na lição. Porque tem todo um trabalho por trás disso. Olhe, no primeiro trimestre, ainda em janeiro desse ano, a lição do segundo trimestre já estava pronta, porque já vinha sendo trabalhada desde o ano passado. Não é um assunto que é trazido assim de qualquer jeito, né? É um trabalho elaborado, estudado de acordo com a doutrina da nossa igreja, de acordo com as escrituras sagradas. Então é muito importante, irmãos e irmãs, de todas as classes, que nós, como professores, procuremos estar alinhado com aquilo que ensina a nossa lição. Tá bom, irmãos? Não dá para, não precisa a gente detalhar aqui, é só uma observação que eu faço aos nossos amigos, companheiros, professores e professoras, repito, de todas as idades, que nós estejamos alinhados com aquilo que traz o comentarista da nossa lição. E aqui o pastor Douglas Batista, orientado pelo Espírito Santo, um homem muito, muito capacitado, ele diz aqui, com base na nossa declaração de fé, sobre a presciência de Deus, sobre a eleição, segundo a presciência de Deus, a nossa declaração de fé, ela diz aqui no capítulo 11, a eleição, ela é condicional à fé em Cristo. Mas a iniciativa, ela é 100% do Pai. Essa iniciativa de eleger um povo seu, de eleger a igreja, ela é uma iniciativa exclusiva do Pai, 100% do Pai, né? Nós viemos estudando isso no decorrer de toda essa lição. Ele é o autor do plano, né? Ele elaborou o plano, ele é podemos dizer assim, o arquiteto desse plano desde a eternidade, né? Na eternidade, o Senhor, ele estabeleceu, como diz as Escrituras, o conselho da redenção, né? E negar que Deus, ele é o autor desse plano, já na eternidade, é perigoso, e nós precisamos ter muito cuidado, né? Porque o homem, no plano de redenção, ele não tem nenhuma participação. Deus elaborou, enviou o seu Filho para efetuar o plano e também enviou, como nós vimos na lição passada, enviou o Filho, mas também enviou o Espírito Santo para aplicar, para tornar real e possível essa salvação, esse plano de redenção a toda a humanidade que crê em Jesus como seu Salvador. Por isso ele diz aqui que a eleição é condicional à fé em Cristo
Jesus. Em Efésios capítulo 1 e o versículo 4, que o comentarista ele coloca aqui também, mostra exatamente o Pai como a fonte, né, dessa tão grande bênção, dessa tão grande salvação que ele elaborou. No segundo subtópico do primeiro tópico, ele traz aqui o seguinte tema: redimidos pelo sangue de Cristo. E aí ele diz que a igreja é o resultado direto da obra redentora do Filho. Nela, os crentes são chamados por Deus e reconhecidos como eleitos, de novo, segundo a presciência de Deus Pai. Enquanto o Pai planeja, nós vimos isso largamente, né? De novo, enquanto o Pai planeja, o Filho executa essa expiação, e uma expiação substitutiva, né? Porque ele não tinha pecado, mas ele se fez homem e assumiu a nossa culpa. Então, essa expiação substitutiva, não é? Que o Filho veio executar. Eu até coloquei aqui: o sangue de Cristo não é apenas um símbolo de morte, mas o preço desse resgate, né? De nós como escravos do pecado, condenado à morte. E aí, de novo, a nossa declaração de fé no capítulo 3, ele diz aqui que a divindade de Cristo é essencial. Se ele não fosse Deus, seu sangue não teria valor infinito. Se não fosse homem, não poderia representar a humanidade. Eu até falei agora, abri esse parêntese, que nós devemos estar alinhados à nossa lição, porque em alguns ambientes da escola dominical, nós lemos um quadro que não é comentário do pastor Douglas Batista, mas um quadro que tem na lição de professores, dando a entender que Jesus foi adotado como filho no seu batismo, né? Isso aí é uma heresia, mas da forma que foi colocada na lição, deu alguma confusão. E aí, por isso que eu coloquei aqui, com base na nossa declaração de fé, que a divindade de Cristo, ela é essencial. Cristo, ele é Deus, e se ele é Deus, é desde a eternidade, né? Não houve nenhum momento em que Jesus, o Filho de Deus, passou a ser Deus. Ele sempre foi Filho de Deus, eternamente Filho de Deus, logo ele é 100% Deus. Encarnou, não deixou de ser Deus, né? Então, é muito importante, irmãos, nós não esquecermos, e eu sei que vocês não esquecem, termos sempre em mente a importância de nós afirmarmos, de nós crermos e afirmarmos a divindade de Cristo nesse processo, principalmente de redenção. Se Cristo não é Deus eterno, a nossa redenção por meio dele seria impossível. Então, é muito importante nós frisarmos que em momento algum Jesus passou a ser Deus ou
deixou de ser Deus e voltou a ser Deus. Ele sempre foi Deus e a nossa salvação, a nossa redenção está baseada também na divindade de Cristo. Então ele diz aqui, o comentarista, a nossa declaração de fé no capítulo 3, não é? Para nós avançarmos. A divindade de Cristo, ela é essencial. Se ele não fosse Deus, seu sangue não teria valor infinito, e se não fosse um homem, não poderia representar a humanidade. Hebreus capítulo 9, versículo 12, por aí, nos dá uma base melhor para essa, que sustenta essa eficácia do sangue de Jesus, né? Essa eficácia eterna do sangue de Cristo. E Apocalipse também, capítulo 5 e o versículo 9, eu não vou ler, mas vocês podem anotar aí e meditar depois. O terceiro tópico da nossa lição, santificados pelo Espírito Santo. Notem, irmãos, que nós estamos vendo aqui, nesse primeiro tópico, a Trindade no plano de redenção. E aí foi apresentado aqui a eleição segundo a presciência do Pai, também a nossa remissão, ou a nossa... que nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo, e aqui nós temos já a cooperação do Pai elegendo, segundo a sua presciência, agora a cooperação do sangue do Filho na remissão, e por último, nesse terceiro tópico, nesse terceiro ponto do primeiro tópico, a cooperação do Espírito Santo agora no processo de santificação, não somente na santificação posicional, não é? Mas também na santificação progressiva. E aí nós colocamos aqui, o Espírito Santo, ele é o agente aplicador, não é? Ele é quem convence e depois regenera. E aí nós temos aqui que a santificação, tanto posicional como progressiva, na nossa declaração de fé nós temos aqui que a habitação do Espírito, a moralidade cristã, ou melhor, a habitação do Espírito produz a metanoia, né? Que é essa mudança de mente, essa mudança radical, que sustenta o caráter de Cristo no salvo. 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 11 fala que nós fomos lavados em santificação, né? Lavados e santificados. Tito também fala dessa renovação pelo Espírito. Então, ele nos mostra aqui esse terceiro tópico, a nossa santificação pelo Espírito, repetindo, tanto a nossa santificação posicional, quando ele nos lava e nos santifica, agora nós somos santos, sem pecados, mas também ele continua, à medida que nós vamos dando lugar ao Espírito Santo, ele vai trabalhando na nossa vida, nesse processo progressivo de santificação até o momento da nossa redenção, não é? Quando nós teremos ou seremos transformados e aí estaremos livres dessa natureza caída e pecaminosa, onde não haverá mais necessidade desse processo de santificação.
O segundo tópico da nossa lição, a comunhão, a igreja e a comunhão com a Trindade. Depois de nós vermos a comunhão da Trindade no processo de redenção, no primeiro tópico, agora nós vamos ver a comunhão da igreja com essa Trindade. A igreja e a comunhão com a Trindade. Com as três pessoas, não é? Primeiro, a comunhão com o Pai, também a comunhão com o Filho e, por último, a comunhão com o Espírito. Ele diz aqui, o comentarista da lição, o amor demonstrado por Deus tornou possível o nosso relacionamento com Ele. Acerca disso ensina as Escrituras, conservai a vós mesmos no amor de Deus. Judas 1:21. Então, a gente percebe aqui, irmãos, a gente vê claramente que a igreja, ela goza dessa paternidade, né, divina, nos colocando numa posição privilegiada, privilegiadíssima. Se nós temos comunhão com o Pai, não tem como ter comunhão com o Pai se não for filho, não é? Se não for filho. É interessante que o comentarista ele coloca aqui, o verbo conservar de Judas 1:21 ressalta urgência e significa manter, preservar, guardar, permanecer, como está também lá em João capítulo 8, a partir do versículo 51. E aí eu coloquei aqui, irmãos, essa semana eu tive esse cuidado de ver exatamente na nossa declaração de fé, e com relação a isso, a nossa declaração de fé, ela reforça esse livre acesso que nós temos agora ao trono da graça, com essa comunhão que nós temos com o Pai. Agora nós temos, pelo sacrifício de Jesus, que derrubou a parede que separava-nos, né, de Deus. Agora nós temos esse privilégio e essa oportunidade de ter essa comunhão com o Pai. Mas é preciso, o comentarista da lição, ele nos chama a atenção aqui que é preciso, da nossa parte, nós, irmão Márcio, buscar, preservar e manter essa comunhão. Conservar, preservar, manter, guardar e permanecer também. A Escritura admoesta os crentes a zelar pelo amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, o amor que temos por Ele e o amor que devemos também aos irmãos. O segundo ponto desse segundo tópico, a comunhão com o Espírito, a comunhão com o Filho, nos mostra aqui, irmãos, João revela, diz aqui, lendo ainda na lição, João revela que é por meio de Cristo que nós temos acesso ao Pai, à verdade e à vida. E aí a gente vê, irmãos, que essa relação agora com o Filho, essa comunhão que nós temos com Ele, né? Para ter comunhão com o Pai, tem que ter comunhão com o Filho, né? Mas essa relação
individual com o Filho, a gente vê que não é simplesmente algo institucional, não é? Mas é algo orgânico mesmo, até porque a própria Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, não é? Veja que tipo de comunhão, o grau, né, se é que podemos medir, de comunhão que nós temos com o Filho, ao ponto de sermos contados pelo próprio Jesus como o corpo dele, o corpo de Cristo. Ele é a cabeça, ou o cabeça também, e nós somos o seu corpo, né? Do mesmo modo, o comentarista da lição ele diz aqui: do mesmo modo que Judas exorta os salvos a manterem a esperança gerada pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Assim, a vida eterna não é apenas uma realidade futura, pois estar em Cristo hoje é requisito essencial para essa dádiva, né? É claro que nós esperamos a redenção do nosso corpo, a glorificação, a salvação eterna, né? Quando nós estaremos eternamente com Deus, mas ele diz aqui, o comentarista da lição, ele diz aqui, e muito com base na carta que Paulo escreveu aos Efésios, que a bênção da salvação não trata só da vida futura, da eternidade, mas hoje já nós temos muito que desfrutar dessa salvação e que está ligada a essa comunhão com o Filho, não é? Então ele diz aqui, repetindo assim, a vida eterna não é apenas uma realidade futura, pois estar em Cristo hoje é requisito essencial para essa dádiva. Desse modo, é impossível possuir a vida eterna sem ter comunhão com Cristo. Mas vamos avançar. O terceiro ponto do segundo tópico fala agora da comunhão com a terceira pessoa da Trindade, com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele ficou como o outro Consolador, né, que Jesus enviou. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. E enviou o outro Consolador, que é esse quem na terra ele continua promovendo essa comunhão, não é? Através do Espírito Santo, da nossa comunhão com o Espírito Santo, nós temos comunhão com o Filho e temos comunhão com o Pai. Mas é interessante, irmãos, que o comentarista ele coloca, o pastor Douglas, que a nossa comunhão é com a Trindade, sim, mas essa comunhão com a Trindade, ela depende como se dessa comunhão individual com cada pessoa da Trindade. A nossa comunhão com o Pai depende da nossa comunhão com o Filho, e a nossa comunhão com o Filho depende da nossa comunhão com o Espírito Santo. Por isso que ele diz aqui que, olha, a nossa declaração de fé, a gente vê aqui que essa comunhão, ela é segundo a nossa declaração de fé. Essa comunhão, ela é intensificada justamente, irmãos, com o batismo no Espírito Santo. Não dá para a gente aprofundar aqui, é claro que o crente, independente de ele ser batizado no Espírito ou com o Espírito Santo ou não, ele
se viver uma vida de santidade, de acordo com a palavra de Deus, ele tem comunhão com o Espírito, logo tem comunhão com o Filho e com o Pai. Mas a nossa declaração de fé, e eu creio nisso, ela sugere, não é? Na nossa doutrina pentecostal, nessa perspectiva pentecostal, nós podemos afirmar que essa comunhão ela é intensificada pelo batismo no Espírito Santo e também pelo exercício dos dons espirituais, né? Não somente pelos frutos do Espírito, mas pelo batismo no Espírito Santo e o exercício dos dons espirituais. Isso com base também em 2 Coríntios, capítulo 13, não é? E também Efésios, capítulo 4, todo o capítulo 4, né? Mas mais especificamente versículo 3 e 4 de Efésios, capítulo 4. Veja o que ele diz aqui para nós avançarmos. A oração no Espírito não se resume à palavra, mas expressa intimidade ativa e dependente da direção divina. Ontem e hoje, quando estava meditando mais um pouco sobre esse ponto aqui, eu lembrei justamente da mensagem que nós ouvimos ontem, do nosso pastor João Evangelista, no culto, segunda-feira, sobre essa necessidade de nós buscarmos a orientação do Espírito Santo através da oração, não é? Conversar com Ele, ter comunhão com Ele através da oração. E o comentarista da lição, ele enfatiza isso aqui. Repetindo, ele diz que a oração no Espírito não se resume a palavras, mas expressa intimidade ativa, mas também, eu acho muito importante isso, a dependência da direção do Espírito Santo. O Espírito é quem promove a unidade no corpo de Cristo. Ele diz aqui, a comunhão com Ele nos insere na dimensão espiritual, onde há reconciliação, perdão e cooperação. Assim, a verdadeira unidade cristã não ocorre por meio de celebrações, mas é preservada pelo Espírito quando os crentes, glória a Jesus, quando os crentes vivem em comunhão e amor sacrificial. É claro que as celebrações são importantes, mas ele diz aqui que essa comunhão, a verdadeira comunhão, a unidade cristã, ela é preservada pelo Espírito Santo. Quando os crentes vivem em comunhão e amor sacrificial. Às vezes, até por falta de condições, de várias formas, nós dificilmente conseguimos estar em momentos de celebrações, não é? E olhe, se a nossa comunhão dependesse de celebrações, aí ficaria difícil, né? E até mesmo impossível. Mas graças a Deus que a nossa comunhão não depende de celebrações, né? Mas de comunhão com o Espírito Santo, que nos leva, através do amor sacrificial, à unidade da igreja e também à comunhão com a Santíssima Trindade. Por isso ele diz aqui na sinopse do segundo tópico, a igreja é sustentada pelo amor do Pai, pela graça do Filho e pela comunhão do Espírito. Até por isso, a bênção apostólica que geralmente se fala no final de cada culto.
Terceiro tópico da nossa lição. A igreja é enviada pela Trindade, não é? Nós já vimos aqui, recapitulando, no primeiro tópico, a unidade, ou a comunhão da Trindade na elaboração e execução do plano de redenção para a igreja, para a criação desse povo, né? Podemos dizer assim. E aí no segundo tópico nós vimos esse povo, que é a igreja, em comunhão com a Trindade, essa relação com a Trindade. E agora, no terceiro tópico, como que mais um passo à frente, né? Vocês já foram redimidos, santificados, em comunhão com a Trindade, agora preparados para dar continuidade a essa missão, ou levar adiante a missão dada pelo Pai. A igreja é enviada agora pela Trindade. E aí nós temos aqui, no primeiro ponto, a missão dada pelo Pai. No segundo ponto, o Filho comissiona seus discípulos. E no terceiro, é o Espírito quem capacita e também quem envia, não é? A Trindade age de forma cooperativa, de novo, né? No envio também da igreja ao mundo. A missão é uma extensão da comunhão trinitária para alcançar a humanidade. Não é porque que ele diz aqui que é uma extensão dessa comunhão da Trindade? Porque nós já vimos a Trindade na sua comunhão, né? É o que tecnicamente alguns chamam de pericorese, né? Essa comunhão da Trindade elaborou o plano, executou o plano e o outro aplica, né? Então, por isso que ele diz aqui que essa comunhão trinitária precisa dar continuidade agora, e aí a Trindade conta exatamente com a igreja, conosco, né? Então, a missão, ela é uma extensão dessa comunhão trinitária para alcançar a humanidade com o Evangelho. Ele diz aqui ainda que a origem está no coração do Pai, cujo desejo é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Desde o Antigo Testamento, nós vemos Deus chamando e enviando o seu povo para ser luz entre as nações. No Novo Testamento, esse chamado ganha um novo vigor por meio agora da igreja. Não é? Mais um plano eterno do Pai. A gente nota que o comentarista, desde a primeira lição, está sempre enfatizando isso, né, irmãos? E é muito importante. O plano de redenção não foi um plano, como eu estou sempre dizendo, né, um plano emergencial, elaborado, me permitam, às pressas, porque o homem caiu, o homem pecou. Não, Deus, na sua presciência, como nós já lemos aqui na nossa leitura bíblica em classe, Deus, na sua presciência, ele sabia de todas as coisas, e antes da criação, ele elaborou esse plano. E agora o comentarista ele coloca aqui novamente: a missão não é uma ideia tardia, mas um plano eterno do Pai, com base em Efésios capítulo 1, versículo 4 novamente. O envio do Filho é o ápice desse propósito. E a igreja agora é chamada a participar dessa missão como corpo de Cristo. Isso é literalmente o que o comentarista da lição coloca aqui, irmãos. Então, é importante nós termos em mente também que essa missão, a igreja não se autocomissionou, né?
Isso não é uma ideia da igreja, não é uma invenção da igreja, não é? Mas esse envio é um decreto do Pai, desde a eternidade, né? Por amor à humanidade caída. Nós, como igreja do Senhor, nós apenas atendemos a esse chamado e participamos dessa missão, desse ID, não é? O segundo subtópico: o Filho comissiona os seus discípulos. Porque Jesus, ele delegou, não é? Ele delega essa autoridade, não é? Aos seus discípulos, à igreja do Senhor. Quando ele diz ide, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, esse ide é uma ordem, é um imperativo, né? O Filho enviado pelo Pai, agora envia a sua igreja. Após a ressurreição, Cristo ordenou, portanto, ide, olha aí, ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A tarefa da grande comissão é uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. É responsabilidade da igreja evangelizar e ensinar a palavra de Deus. Essa ordenança é uma expressão da graça salvadora, levando a mensagem do reino a todas as pessoas. Quando ele diz lá em Mateus, também no capítulo 28, né, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O batismo é realizado na autoridade do nome de Jesus, mas a fórmula batismal é trinitária. Ele diz aqui, em nome do Pai, de novo, e do Filho e do Espírito Santo. Mas isso, o comentarista diz aqui, irmãos, não é apenas uma liturgia, mas é também uma confissão pública de fé na obra redentora da Trindade, não é? É uma confissão de que nós cremos nessa obra redentora da Trindade, não somente do Pai, não somente do Filho, não somente do Espírito Santo, mas uma obra redentora da Trindade. Nós cremos na Trindade, nós professamos essa doutrina e ensinamos a doutrina da Santíssima Trindade. O terceiro ponto, irmãos, para nós concluirmos, o Espírito, quem capacita e envia. A missão da igreja não pode ser realizada sem a capacitação do Espírito. Ele é quem dá poder e ousadia para testemunhar de Cristo. Atos capítulo 1 e o versículo 8. E aí eu coloquei aqui, olha. Este é um ponto vital, com base na nossa declaração de fé. É um ponto vital para nós, irmãos, para as Assembleias de Deus. A missão, o ID da igreja não é feito por mérito nosso, por capacitação humana, não é? As próprias Escrituras diz que a missão, a obra do Senhor, a evangelização, né, não é por força e nem por violência, mas literalmente pelo Espírito, né? Então, é o Espírito Santo de Deus quem nos capacita.
O Espírito Santo é quem seleciona, é quem separa, não é? Nós vemos isso em todo o livro do Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo mandando separar, o Espírito Santo chamando, o Espírito Santo convidando, o Espírito Santo enviando, depois que ele capacita, não é? Então ele diz aqui, em Atos, olha aí, nós vemos o Espírito separando, enviando missionários para o serviço cristão. Ele não apenas acompanha, mas orienta e dirige a tarefa evangelizadora da igreja. É o Espírito quem concede dons espirituais para o exercício eficaz do ministério, conclui aqui o comentarista da lição. Então, a missão da igreja, ela é trinitária. O Pai envia, o Filho comissiona e o Espírito Santo é quem capacita-nos a fazer a obra do Pai. A Trindade está presente em toda a história da salvação, aqui na nossa conclusão, desde a nossa eleição, formação, santificação e envio. Por isso, como instituição trinitária, a igreja é chamada a cumprir o seu papel no mundo com poder e fidelidade. Essa igreja vive, persevera e cumpre a sua missão mediante a comunhão com o Deus triuno, ou seja, com o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa doutrina não é abstrata, mas prática, viva e transformadora. Amém, irmãos?